Qualquer cidade neste mundo precisa de heróis. Se forem super-heróis, melhor ainda. É claro que nem toda os tem, mas Seattle sim. Durante vários anos, um super-herói de verdade chamado Phoenix Jones andou por suas ruas. Ele não tinha superpoderes, mas contava com um traje legal e habilidades de combate. Também possuía spray de pimenta e um aparelho de choque, e sua roupa era um colete metálico com placas resistentes costuradas nele. Seu nome verdadeiro era Benjamin John Francis Fodor. Ele era um cara comum, mas como geralmente acontece com os super-heróis, algo terrível aconteceu com sua vida que o fez vestir seu traje preto dourado. Um dia, alguém quebrou o vidro do carro dele. Quando o Benjamin se aproximou do local, seu filho caiu sobre os cacos e se machucou. Várias pessoas viram que alguém estava tentando roubar o veículo, porém ninguém interveio. Mas o que finalmente convenceu Benjamin a se tornar um super-herói foi outro incidente. Ele e um amigo estavam saindo de um bar à noite quando se depararam com alguns bandidos. Eles atacaram o amigo e Benjamin chamou a polícia. Enquanto os policiais estavam a caminho, Jones colocou uma máscara de esqui e repeliu o ataque dos criminosos. Naquele dia, o homem percebeu que ninguém o havia ajudado, embora houvesse muitas testemunhas por perto. O rapaz decidiu se tornar um super-herói para patrulhar as ruas e combater pessoas más, como ladrões de carros, assaltantes e vigaristas. Benjamin criou um traje com um colete de metal e espinhos afiados para aumentar suas chances nas lutas. Além do spray de pimenta e do aparelho de choque, levava algemas e um kit de primeiros socorros para cada patrulha. Assim, se tornou Phoenix Jones. Quase todas as noites ele lutava com ladrões e impedia brigas. Correu sério perigo várias vezes e o risco de perder a vida, mas continuou a limpar as ruas. Os rumores sobre o Vingador se espalharam rapidamente. Phoenix Jones inspirou muitas pessoas a se tornarem super-heróis, e logo a organização de super-heróis Rain City apareceu nas ruas, sob a liderança de Phoenix. A equipe existiu de 2011 a 2014, e então o cara enfrentou um verdadeiro super-vilão que colocou em risco suas atividades de super-herói, ou seja, ele mesmo. Quando as notícias sobre o super-herói de Seattle apareceram nos jornais e na internet, uma jornalista decidiu fazer uma grande entrevista com ele para um podcast. Então passou alguns dias com Phoenix. Tentando convencê-lo melhor, a jornalista começou a perguntar a diferentes pessoas sobre o cara e descobriu que se tratava de uma figura bastante controversa. Ela começou a suspeitar que o super-herói estava mentindo. Phoenix Jones dizia uma coisa e as pessoas afirmavam exatamente o contrário, mas isso não importava. Os problemas reais do super-herói começaram quando começou a infringir a lei. Ele atacou um homem comum que não havia ofendido ninguém. Phoenix Jones era um lutador semi-profissional de artes marciais mistas, que poderia facilmente derrotar o oponente. As pessoas que viram a cena o condenaram porque o duelo havia sido desigual. Em seguida, o homem jogou spray de pimenta em um grupo de pessoas, dizendo que estava tentando impedir uma briga. Mas a polícia disse mais tarde que não se tratava de um confronto. Phoenix Jones cometeu o principal erro em 2020, quando tentou vender algo ilegal a um policial disfarçado. Depois disso, a atividade dele terminou. As pessoas não o viram mais patrulhando as ruas. Os problemas com a lei derrotaram o super-herói que havia nele. Os super-heróis existem não apenas nos Estados Unidos, mas também no Reino Unido. Conheça o Angle Grinder Man. As pessoas viram esse cara em uma roupa estranha várias vezes quando ele removia travas de carros autuados por estacionar ilegalmente. Por um lado, ele violou a lei porque liberou os veículos punidos pelos serviços oficiais, mas por outro lado, ganhou o amor dos cidadãos comuns por suas atividades. Ele andava pelas ruas com uma esmerilhadeira e cortava as barras de ferro dos grampos dos automóveis estacionados. O homem foi visto pela primeira vez nas ruas de Londres em julho de 2002. Um morador estava dirigindo e viu um carro estacionado incorretamente com as rodas bloqueadas. Então, o Angle Grinder Man perguntou: "O que você está olhando?" Depois disso, começou a remover os grampos das rodas usando uma esmerilhadeira. Os policiais de trânsito tentaram encontrar esse estranho super-herói, mas não conseguiram. Ele removeu as travas dos automóveis em todo o Reino Unido, e sua identidade ainda permanece desconhecida. Há super-heróis estranhos e até engraçados. Há aqueles que têm problemas com a lei, mas alguns caras durões não buscam a fama e apenas lutam contra pessoas más arriscando suas vidas. Um deles é o Batman de Bromley, que foi o guardião do sul de Londres por cerca de 2 anos, salvando as pessoas de ladrões e brigões. Ele era grande, treinado e barbudo, com cerca de 30 anos, cuja identidade permanece desconhecida. Não era falante e fazia seu trabalho de super-herói em silêncio. Um dia, um homem que se autodenominava Bromley Batman disse a uma publicação que odiava seu apelido.
Ele preferia ser chamado de The Shadow. O super-herói salvou vários moradores de Londres de ataques e, de repente, desapareceu. Um trabalhador, Ken, ficou grato a Bromley Batman por este ter salvado sua vida. Vários ladrões queriam levar os pertences de Ken, mas então um grandalhão de bandana preta, camiseta e calça militar apareceu na frente deles e derrotou facilmente o maior bandido e assustou os outros. Um rapaz e uma moça estavam caminhando em Cornwall quando um homem os atacou. O Batman de Bromley apareceu, torceu o braço do agressor atrás das costas e o colocou no chão. O super-herói ordenou que o casal deixasse o local o mais rápido possível. Um incidente semelhante ocorreu em Croydon, quando um casal estava comemorando seu aniversário de casamento. 2 ladrões se aproximaram pelos 2 lados e exigiram que eles entregassem seus pertences. O casal temeu por suas vidas, e foi aí que o Batman de Bromley apareceu do nada. Primeiro neutralizou um ladrão com alguns golpes. Nesse instante, o outro pulou em suas costas. O super-herói manteve a calma e jogou o agressor na calçada. Em 2017, o Batman de Bromley salvou uma mulher de ser atacada por 2 ladrões. Harriet, de 31 anos, estava andando na rua quando um carro parou ao seu lado e 2 jovens saíram dele. Eles tentaram roubar a bolsa dela. A mulher resistiu e pediu ajuda, e o Batman de Bromley ouviu seu chamado. Ele algemou o assaltante que estava segurando a bolsa e acabou com o outro com um chute. Havia mais um no carro. Quando viu o que o super-herói havia feito com seus comparsas, o cara pisou no acelerador e foi embora. O Batman de Bromley algemou o ladrão no chão e entregou a bolsa à mulher. No mesmo ano, outra garota estava voltando de um bar quando se deparou com um ladrão, que não teve tempo de pegar a bolsa porque a mulher saiu correndo. O assaltante correu atrás dela, que gritou e correu por alguns segundos. Quando ela olhou em volta, notou um homem vestido de preto. Ele já havia neutralizado o bandido e estava correndo atrás da mulher para lhe dizer que estava tudo bem. Mais tarde, ela disse que a voz dele era amigável. Quando perguntou seu nome, ele se autodenominou Guardião. A garota então perguntou se aquele era seu nome verdadeiro. O super-herói riu em resposta e saiu correndo. Infelizmente, depois de 2017, ninguém mais viu esse cara durão. Talvez ele tenha se cansado de suas atividades de super-herói ou tenha ido para outra cidade, ou cruzou com alguém muito perigoso e pagou por isso. De qualquer forma, seu exemplo inspirou muita gente e mostrou que qualquer um pode se tornar um super-herói. Pessoas com fantasias de um deles são um fenômeno comum em muitos países. Cidadãos que decidiram limpar as ruas e vestir trajes podem ser encontrados no Canadá, Austrália, Argentina, França, Japão e muitos outros lugares. Basicamente, patrulham as ruas e informam a polícia se virem algo suspeito. Inspiram os outros a ajudarem uns aos outros. Mas não tente seguir esse exemplo. Vestir uma roupa e vagar à noite em busca de aventuras é uma ideia muito perigosa e ruim. Este é o Arthur John Priest. Não, ele não é famoso por ser um pintor ou por ter descoberto algum tesouro perdido. Não inventou nenhuma engenhoca, nem quebrou nenhum recorde mundial. Ele é conhecido simplesmente por ser inafundável. Provando que uma pessoa pode ter sorte e azar ao mesmo tempo, Arthur esteve presente e sobreviveu a várias tragédias em alto mar, incluindo a fatídica viagem inaugural do Titanic. O homem não viajava por puro prazer, e sim para sustentar a família, pois trabalhava como foguista. Assim, ficava horas preso nas entranhas quentes de embarcações movidas a vapor. Seu trabalho era sujo e árduo. Era dele a responsabilidade de manter as fornalhas acesas, alimentando-as com carvão para garantir que houvesse vapor suficiente para os motores funcionarem. Ele precisava tomar cuidado para não superaquecer o sistema e também para não colocar fogo no navio inteiro. As fornalhas precisavam ser vigiadas e abastecidas o tempo todo, e ele fazia isso com afinco, lutando contra o suor e a sujeira. Geralmente trabalhava sem camisa por causa do calor e sempre estava coberto por aquela poeira preta do carvão. Quando finalmente tinha uma folga, o quarto em que ele descansava ficava ali perto, na mesma parte da embarcação. O cara devia ser bom no que fazia, pois nunca ficava sem emprego. Mas seja qual fosse a empreitada, parecia que o azar sempre o acompanhava. O primeiro incidente foi até leve. Arthur era jovem e trabalhava no RMS Astúrias. O navio de passageiros zarpou em 1907, viajando de Southampton, no Reino Unido, para Buenos Aires, na Argentina. Em algum ponto da viagem inaugural, houve uma pequena colisão. Os danos foram tão sérios que foi preciso voltar e consertar o estrago. Felizmente, não houve relatos de ferimentos graves. Arthur simplesmente foi trabalhar em outro navio, mas o azar do Astúrias continuou.
Em 1914, se tornou um navio-hospital na Europa, abrigando homens e mulheres doentes e levando-os para casa, na Inglaterra. Mas em março de 1917, por volta da meia-noite, a embarcação foi atingida por algum objeto. O casco rachou e a sala dos motores se encheu de água. O capitão ordenou a todos que abandonassem o navio, o que fez com que tripulantes, pacientes e profissionais de saúde disputassem botes salva-vidas. A embarcação ainda estava em movimento, pois os controles principais, localizados dentro da inundada sala de motores, não podiam ser desligados. O capitão se recusou a sair de seu posto enquanto as pessoas ainda tentavam escapar. Ele conseguiu virar o Asturias rumo a Boathead, onde finalmente bateu em terra firme e não podia mais afundar. Os botes salva-vidas que restaram foram abaixados e os últimos sobreviventes conseguiram sair em segurança de lá. Após uma avaliação de danos, o Asturias foi declarado como perda total. Pode ser injusto colocar esse desastre na conta do Arthur, já que ele nem fazia parte da equipe da embarcação naquele momento. Mas parece que muitos dos navios nos quais ele trabalhou estavam destinados a dar problema. O azar o perseguiu em seu trabalho seguinte, no RMS Olympic, um cruzeiro gigante que, na verdade, foi projetado e construído como parte de uma frota da qual o Titanic fazia parte. Mas, junto com o tamanho, veio o sacrifício. O Olympic era ótimo para se mover em uma única direção, mas muito difícil de lidar quando era preciso fazer alguma manobra. Era setembro de 1911. O Olympic estava tentando alterar seu trajeto. O Hawke, um navio menor que estava navegando por perto, não deu espaço suficiente para o maior manobrar, e os dois acabaram se chocando. Pelo fato de o Hawke ter sido projetado para lidar com fortes colisões em alto mar, sua proa reforçada rasgou o Olympic. 2 grandes cortes surgiram na lateral do cruzeiro. O eixo da hélice ficou seriamente retorcido. E o pior, começou a entrar água. Por sorte, o Olympic deu um jeito de chegar em terra firme sem afundar. E ninguém sofreu ferimentos graves. Arthur nem tinha ideia de que aquilo era apenas uma amostra do que o futuro lhe reservava. Em seguida, ele encontrou emprego em um navio novinho em folha. E melhor, uma máquina inafundável, considerada a maior embarcação que já fora construída até então. Sim, ele iria trabalhar no Titanic. E que emprego! O navio tinha 29 caldeiras, gastando 850 toneladas de carvão por dia para produzir vapor suficiente para navegar. Arthur era apenas mais um entre os 150 foguistas labutando na barriga do gigante, mantendo o fogo queimando dia e noite. Ele ganhava cerca de $30 por mês. Mas no dia 14 de abril de 1912, o homem mudaria bruscamente do mundo escaldante com que estava acostumado para um frio congelante. Por volta das 11h35 da noite, a tripulação avistou um iceberg. O Titanic tentou evitar a colisão, mas o alarme tinha soado tarde demais. 5 minutos depois, houve a colisão. O iceberg rasgou o casco e os compartimentos lá de dentro, que antes eram à prova d'água, foram seriamente danificados. À medida que a gelada água do Atlântico foi entrando, o cruzeiro começou a afundar. Sinais de emergência foram emitidos, mas o navio mais próximo, o Carpathia, estava a mais de 3 horas de distância. Na escuridão da noite e presos no meio do nada, a tripulação e os passageiros entraram em pânico. Quem pôde, pegou o bote salva-vidas. Outros pularam na água gelada. No total, somente 706 pessoas sobreviveram àquela noite terrível. E Arthur, no momento da colisão, estava lá embaixo na barriga do Titanic. Ele estava em seu horário de folga, descansando depois de ter trabalhado arduamente. Enquanto o gigante naufragava, suas chances de sobrevivência diminuíam cada vez mais. Ele e seus companheiros estavam no lugar mais perigoso do cruzeiro e tiveram que passar por um labirinto de corredores e passarelas, alguns até inundados, em uma corrida louca rumo ao convés. Depois se depararam com água congelada e saltaram nela, nadando desesperadamente para tentar se salvar. O oceano estava tão gelado que Arthur até sofreu queimaduras de frio antes mesmo de encontrar um bote salva-vidas. Ele estava entre os 44 foguistas que conseguiram sobreviver à tragédia. Depois dessa experiência, a maioria de nós nunca mais pisaria em um navio de novo. Mas o cara precisava trabalhar. E seu emprego seguinte também acabou em desastre no HMS Alcântara, que naufragou em 1916.
Arthur ficou seriamente ferido, mas continuou desafiando a sorte. E seu desafio seguinte pode ter lhe despertado um sentimento familiar ao trabalhar em um navio construído pela mesma empresa que estava por trás do Olympic e do Titanic. Era o Britannic, o maior dos três, e também considerado de uma categoria superior, com novos recursos de segurança depois do fim trágico do Titanic. Dispunha, por exemplo, de 48 botes salva-vidas abertos, sendo 46 deles os maiores já vistos em uma embarcação. 2 eram inclusive motorizados e equipados com aparelhos especiais de comunicação. A boa notícia é que o Britannic sobreviveu à sua primeira viagem sem qualquer incidente. Ou seja, já estava tendo um desempenho muito melhor do que o do Titanic. Porém, em 21 de novembro de 1916, foi sacudido por uma grande explosão enquanto navegava pelo canal Key, no Mar Egeu. O casco foi danificado e alguns dos compartimentos começaram a se encher de água, mas, ao contrário do Titanic, o Britannic foi projetado para emergências assim. Ele foi equipado com 5 anteparas estanques, ou seja, à prova d'água. Intactas, elas ajudariam o navio a permanecer em segurança e a flutuar por um período muito maior. Mas havia um problema. As escotilhas ao longo dos convéses inferiores foram deixadas abertas. Então, à medida que o Britannic inclinava, a água entrava por elas, inundando tudo e apressando o naufrágio. Isso fez com que as anteparas estanques fossem inúteis. A embarcação estava naufragando mais rápido que o Titanic. 35 botes salva-vidas foram lançados com sucesso, salvando a maioria. Das 1.066 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, 1.036 sobreviveram. O sortudo Arthur estava entre elas. E mesmo depois disso, o cara não desistiu do trabalho em alto mar. Ele aceitou um emprego como foguista na Donegal, uma balsa menor de passageiros que havia sido convertida para servir como hospital. Em abril de 1917, ela foi atingida por um objeto estranho enquanto navegava em uma situação arriscada. E apesar de ter sofrido um ferimento sério na cabeça, Arthur se safou mais uma vez. O homem precisou passar por 2 colisões e 4 naufrágios para finalmente decidir se aposentar. Na verdade, disse que só desistiu dessa vida porque ninguém mais queria navegar em sua companhia. O que é perfeitamente compreensível, né? Ele passaria o resto de sua vida nas terras firmes de Southampton, na Inglaterra, com a esposa Anne e os 3 filhos. Mas Arthur John Priest sempre seria lembrado como o foguista inafundável.